Capítulo 17. Cães pretos? Quem são esses estranhos? Galões de loção para as mãos. Felizmente, Perdita gostou bastante do sabor disso. Ela não recebeu nenhuma notícia por meio do Twiligit Barking. A recepção era ruim naquela parte do Regency Park, e foi por isso que Pongo latiu e ouviu de Primrose Hill. À tarde as babás podaram a árvore de Natal. Disseram que era para Perdita, mas realmente esperavam animar os Dearlys. Os Dearlys colocaram os presentes de Perdita nele, mas não tiveram coragem de pegar os presentes que compraram para Pongo, Mrs. e 15 cachorrinhos, caso todos voltassem para casa. Senhor! Dearly havia adivinhado que Pongo e Mrs. estavam procurando por sua família, mas agora temia que a família pudesse estar espalhada por toda a Inglaterra, e o melhor que ele realmente esperava era que Pongo e Mrs. pudessem retornar. Querida, as babás e Perdita passaram uma véspera de Natal triste. Todos eles foram muito gentis um com o outro. Perdita lavou tantos humanos que eles os 101 dálmata quando a neve começou a cair, todos se sentiram pior do que nunca. E Mrs. nem sequer levou o casaco, disse a senhora Caro. Ela imaginou Pongo e Mrs. perdidos, tremendo e famintos. O mesmo aconteceu com o senhor querido. Mas eles mantiveram o pensamento horrível para si. À noite, os Dearly convidaram as babás para virem à sala de estar e todas jogaram jogos de cartas infantis, Snap, Pegar Mine Golbor e Animal Grab. Todos fingiram se divertir, o que foi um trabalho muito árduo. Por fim, o Sr. Dearly disse que colocaria algumas canções de Natal no gramofone. Agora, as canções de Natal são sempre lindas, mas se você está triste, elas podem fazer você se sentir ainda mais triste. Há algumas pessoas que sempre acham que a beleza as deixa mais tristes, o que é uma coisa muito misteriosa. Logo os Dearlys e as Nannies mal conseguiam conter as lágrimas dos olhos. Quando o Sr. Dearly percebeu isso, ele pensou, esta deve ser a última canção que tocamos. Foi noite silenciosa. Senhora Dearly apagou as luzes e abriu as cortinas das janelas altas, para que pudessem ver as estrelas enquanto ouviam. E ela viu que estava nevando novamente. Ela voltou para o sofá e acariciou Perdita que, pela primeira vez, não lavou nada, apenas olhou para os flocos de neve que caíam. As vozes cantando Silent Night eram altas e claro e pacífico, e não muito alto. De repente, todos na sala ouviram um cachorro latir. Esse é o Pongo, gritou o Sr. Dearly, e correu até uma janela. Essa é a senhorita, gritou a Sra. Dearly, ouvindo um latido diferente enquanto ela também corria para a janela. Eles abriram a janela e olharam para baixo através da neve rodopiante. E então seus corações pareciam voltados para a liderança pela decepção. Abaixo estavam 2 cães pretos. A Sra. Dearly disse gentilmente, vocês não deveriam sair em uma noite como esta. Vá para casa, para seus donos, meus queridos. Ela usou a palavra donos quando deveria ter dito animais de estimação, esse erro que os humanos cometem com tanta frequência. Os cães latiram novamente, mas o Sr. Dearly disse casa. Com muita firmeza, pois tinha certeza de que os cães moravam em algum lugar próximo e haviam sido soltos para uma última corrida antes de irem para a cama. Ele fechou a janela, dizendo à Sra. Dearly, cães de aparência estranha. Não consigo reconhecer a raça. Ele não ouviu o uivo desesperado que veio de Mrs. Aconteceu, exatamente como ela temia. Eles foram rejeitados, excluídos da noite. Pongo teve um momento de pânico. Isso era algo que ele não havia previsto.
Mas rapidamente ele se recompôs. Precisamos latir de novo, disse ele, e muito mais alto. Os cachorrinhos também latirão? Sugeriu Mrs. Os cachorrinhos estavam todos alinhados, fora da vista da janela, porque Pongo sentiu que tantos cachorros ao mesmo tempo poderia ser um choque. Ele então disse: não. Só você e eu devemos latir, senhorita. E um de cada vez. Então eles reconhecerão nossas vozes, mais cedo ou mais tarde. Nós reconheceríamos as deles, independentemente das roupas que usassem, da cor de seus rostos e mãos. Então ele latiu de novo, e então Mrs. latiu. Eles continuaram e continuaram, revezando-se. Na sala de estar, a senhora Dearly disse: não acredito que não sejam Pongo e Mrs. E veja como Perdita está animada. É porque todos desejamos ouvi-los, disse o Sr. Dearly. Imaginamos que sim. Mas deve haver algo errado com aqueles cães pretos, apenas ouça-os. Talvez estejam perdidos. E novamente ele abriu a janela. Pongo e Mrs. latiram mais alto do que nunca e abanaram o rabo descontroladamente. Qualquer um pensaria que nos conhece, disse o Sr. Dearly. Vou descer e ver se eles estão com coleiras. Talvez eu possa levá-los para suas casas. Pongo ouviu isso e disse rapidamente a Mrs. No momento em que a porta se abrir, entre correndo e vá na frente até a sala de estar. Filhotes, sigam Mrs. Nariz no rabo. Eu vou na retaguarda. E nunca deixe lá haverá um momento em que o Sr. Dearly poderá fechar a porta da frente. Podemos fazê-los entender. A porta da frente se abriu e o Sr. Dearly saiu. No tiro Mrs., seguida de perto pelo Cadpig, agora fora de sua carroça, e todos os seus irmãos e irmãs, exceto Lucky, que insistiu em esperar com Pongo. Com a escuridão e a neve rodopiante, o Sr. Dearly não viu o que estava acontecendo até que um cachorrinho esbarrou nele ao passar. Era Rolly Polly, é claro. Então ele olhou para baixo para ver o que havia esbarrado nele e viu um fluxo constante de filhotes pretos passando pela porta da frente e pelo corredor branco e subindo as escadas brancas. Estou sonhando com isso, pensou o Sr. Dearly, e beliscou-se com força. Mas o fluxo de filhotes continuou indefinidamente. De repente, houve um problema. Os dois cachorrinhos que arrastavam fielmente o carrinho azul do Cadpig, agora vazio, não conseguiam fazê-lo subir a escada. O Sr. Dearly, que nunca via um cachorro em dificuldade sem ajuda, imediatamente pegou ele mesmo a carroça. Depois de ver a carroça, ele não sentiu mais que estava sonhando. Esses cachorros são uma tropa de circo, pensou. Mas por que eles vieram até nós? Um momento depois, Pongo e Lucky passaram e o fluxo de cães parou. Sr. Dearly gritou noite adentro, mais alguma coisa, lá fora? Para seu alívio, nenhum cachorro respondeu, então ele entrou e fechou a porta. Os traseiros cobertos de fuligem de Pongo estavam dobrando a curva da escada. Sr. Dearly seguiu 4 passos de cada vez, ainda carregando o carrinho azul. A cena na sala da frente era bastante confusa. Por maior que fosse a sala, não havia espaço para todos os cachorrinhos, então eles pulavam em mesas e cadeiras e se amontoavam uns em cima dos outros. Houve bastante barulho. A Sra. Dearly estava conseguindo se manter de pé. Ela nunca teve medo de nenhum cachorro em sua vida, mas se sentiu um pouco assustada. As babás se refugiaram em cima do piano de cauda. O Sr. Dearly deu uma olhada pela porta, depois correu para a sala dos fundos e abriu as portas duplas. Um mar de filhotes apareceu.
E agora que havia um pouco de espaço livre, Pongo gritou uma ordem: todos os filhotes que conseguirem encontrar espaço, rolem. Rolem, senhorita. E ele próprio rolou com vontade. Os Dearlys olharam com total perplexidade, e então os dois gritaram: olha! O tapete branco foi ficando mais preto, os cachorros pretos ficaram mais brancos. É Pongo. Gritou o senhor, é a senhorita. Gritou a senhora Dearly. É Pongo, Mrs. e todos os seus cachorrinhos. Gritaram as babás, do alto do piano. É consideravelmente mais do que todos os seus cachorrinhos, disse o senhor Dearly, pouco antes de Pongo abraçá-lo à força. Mrs. estava abraçando a senhora Dearly. E num canto a sala era muito mais acolhedora. Perdita estava enlouquecida, tentando abraçar 8 cachorrinhos de uma vez. Eles eram sua própria família há muito perdida. Nunca ocorreu a Pongo que eles pudessem estar entre os filhotes resgatados. Ele nem havia notado suas manchas marrons, porque mal tinha visto algum dos filhotes à luz do dia e todos eles rolaram na fuligem. Acontece que a família de Perdita foi quem se encaixou tão bem no carrinho azul do Cadpig e o puxou com tanta fidelidade. O senhor Dearly havia deixado o carrinho na sala dos fundos e as babás já haviam descido do piano e ido dar uma olhada nele. Isso é um brinquedo de criança, disse Babá Cookie. E tem nome e endereço, disse Babá Butler. E ela leu Mestre Tommy Tompkins, fazendeiro. Dimplin, Suffolk. Dimplin, disse a senhora Dearly. É onde Cruella de Vil tem uma casa de campo. Ela nos contou quando jantamos com ela e perguntou se gostaríamos de comprá-la. E então o senhor Dearly viu tudo. Ele se lembrou do desejo de Cruella por um casaco de pele de dálmata. Imaginou que ela havia reunido todos esses filhotes para que o senhor de Vil pudesse fazer muitos desses casacos. Você deve ter a lei contra ela, gritaram as 2 babás juntas. Dearly disse que pensaria nisso depois do Natal, mas agora precisava pensar em alimentar os filhotes, quando todas as lojas estivessem fechadas. Ele telefonou apressadamente para o Ritz, o Savoy, o Claridge's e outros hotéis bastante bons e pediu-lhes que enviassem pagens junto com os bifes. Os hotéis ficaram mais ansiosos para ajudar quando souberam que os dálmatas desaparecidos haviam voltado para casa. E pelo menos 6 dúzias a mais do que eu esperava, disse o senhor querido, não que ele tivesse tido tempo de contar os filhotes. A babá Butler disse: eles devem tomar banho antes de comer. Banhado? Ofegou a senhora Dearly. Todos eles? Eles não conseguem dormir na fuligem, disse a babá Cookie com firmeza. Babá Butler e eu trabalharemos em nosso banheiro e vocês 2 podem trabalhar no seu. E que tal pedir ao Splendid Vet e sua esposa para dar uma volta e dar banho nos filhotes na lavanderia? Então o senhor Dearly ligou para o Splendid Vet, que ficou encantado ao ser acordado e chamado quase meia-noite na véspera de Natal. Ele e sua esposa chegaram em poucos minutos. A senhora Dearly pegou todos os seus melhores sais e óleos de banho e todas as lindas toalhas de banho coloridas que lhe foram dadas como presente de casamento. As babás acenderam fogueiras em todos os cômodos. Então as 3 equipes de banho começaram a trabalhar. Logo a casa se encheu de vapor e do perfume de lilazes, rosas e jasmim, misturado ao cheiro delicioso de cachorro molhado. Quem são esses estranhos cães pretos? Demorou menos tempo do que você imagina, porque 5 filhotes foram colocados no banho de cada vez. Eles foram então embrulhados em toalhas rosa, azuis, amarelas e verdes e levados para secar em fogueiras.
O Sr. Darley virou cuidadosamente o tapete da sala de estar para que a fuligem não caísse nos filhotes limpos. Quando o último filhote foi lavado, os bifes já estavam chegando. Havia o suficiente para todos, até mesmo para os humanos, que a essa altura estavam com muita fome. Eles cozinharam o deles. Por fim, o esplêndido veterinário e sua esposa foram para casa e a casa se acomodou para passar a noite. Pongo e Mrs. mostraram claramente que queriam dormir nos seus próprios cestos, com os cachorrinhos à sua volta, no tapete da lareira e nas poltronas. Perdita levou seu pequeno lote para a lavanderia, em um edredom de cetim muito bom. Os demais filhotes dormiam pela casa toda, em camas, sofás e cadeiras. Os Darleys e as nanis conseguiram guardar cadeiras para si, bastante duras, mas não se importaram porque não esperavam dormir muito. Eles queriam estar disponíveis caso algum filhote precisasse de alguma coisa durante a noite. Quando tudo estava quieto na cozinha iluminada pelo fogo e seus 15 filhotes estavam dormindo, Pongo disse a Mrs. Você se lembra daquela noite em que saímos? Como olhamos para esta cozinha? Olhe, agora, para sua coleira legal no prendedor, pronta para você usar amanhã, e seu lindo casaco azul. Mrs. disse, sou tão resistente agora que não precisarei do casaco. Mas vou usá-lo por vaidade. Naquele momento, ouviram um barulhinho na janela, um barulhinho de arranhão. Lá fora, no meio de um borrão branco, havia 2 olhos verdes. Era o gato branco de Cruella. Rapidamente Pongo a deixou entrar. Tais acontecimentos no Devils. Ela disse. Rapidamente Pongo virou-se para a esposa. Ainda não lhe expliquei, senhorita. Nosso amigo aqui me disse que se conseguíssemos entrar naquela sala trancada poderíamos destruir todo o estoque de peles do Sr. Deville. Cruella obrigou a mantê-las todas lá, para que ela pudesse use o que ela quiser. Eu esperava que pudéssemos acabar com o negócio de seu peleiro. Foi por isso que corri o risco de entrar na casa dos Devilles, não para me vingar, mas para tornar a Inglaterra segura para os dálmatas. E é ainda melhor do que eu esperava, disse a gata branco. Porque acontece que a maioria das peles não foi paga. Então o Sr. Deville está arruinado. O pobre homenzinho. Disse Mrs. Sinto muita pena dele. Não há necessidade, disse a gata branco. Ele é tão mau quanto Cruella. A única diferença é que ela é forte e má e ele é fraco e mau. Inglaterra amanhã, para se livrarem das suas dívidas. Cruella ainda tem suas joias, disse Mrs. com pesar. Principalmente uma farsa, disse a gata branco. E os que não forem serão necessários ao Sr. Deville, para iniciar outro negócio no exterior. Ele diz que vai fazer capas de chuva de plástico. Cruella não ficará muito bem com isso, disse Mrs. alegremente. Ela não ficará muito bem em nada, disse a gata. Você já ouviu falar que o cabelo das pessoas ficou branco em uma única noite, por causa do choque? Isso aconteceu com o lado preto do cabelo dela. E o lado branco ficou verde, um tom horrível. As pessoas vão pensar que está tingido. Bem, eu estou feliz por ter terminado com os Devilles. Mas para onde você irá? Perguntou Pongo. A gata branca pareceu surpresa. LR? Não irei a lugar nenhum. Acabei de vir aqui. Eu já teria vindo há muito tempo se vocês, cães, não tivessem latido, naquela noite. Seus animais de estimação me deram uma simpática sardinha. Eles não vão me expulsar. Vou aparecer e encontrá-los agora. Então Pongo e Mrs. mergulharam em um sono feliz,
sem nenhuma preocupação no mundo, exceto que eles queriam saber o que os Dealles iriam fazer com tantos cachorrinhos. E os Dealles também. Os leitores que também desejam saber devem continuar lendo. Além disso, há um mistério a ser esclarecido. A maioria das pessoas que são boas em aritmética provavelmente pensarão que há um erro neste livro. É chamado de Os 101 Dálmatas. Bem, Pongo, Missis e Perdita são 3. Havia 97 filhotes de dálmatas em Hellhall, incluindo os pertencentes a Pongo, Missis e Perdita. 3,97 equivalem a 100. Onde está então o 101º dálmata? Ele foi mencionado, mas muitos leitores podem não se lembrar dele. Aqueles que não o fizerem logo serão lembrados dele. E aqueles que o fizerem logo aprenderão mais sobre ele. Vamos para o último capítulo, por favor.